Luz, paz e bênção para você. A paraxá desta semana chama-se Shemot. E Shemot é o início do livro do Êxodo. No Zohar, ela marca o momento em que as forças do mundo entram em conflito aberto. Assim, no vídeo de hoje, pretendo refletir, a partir deste trecho da Torá e do comentário do Zohar ao mesmo, sobre a situação do mundo atual. O Zohar nos ensina que nome não é um mero rótulo, nome é canal de presença. Shemot se abre com uma afirmação aparentemente simples. Estes são os nomes. Mas o Zohar lê essa frase como um alarme cósmico. Quando os nomes precisam ser repetidos, é porque o mundo começou a esquecê-los. A partir então da compreensão do Zohar, o Egito é o lugar onde os nomes se tornam números. O Egito é o lugar onde as pessoas se tornam força de trabalho. O Egito é o lugar onde a memória vira uma ameaça. Ontologicamente, Misraim não é uma terra. O Egito não é uma terra. É o estado da realidade quando o ser é comprimido, quando tudo é reduzido à função, quando tudo é reduzido à produtividade e controle. Toda civilização que teme o excesso de vida transforma-se em Egito. Assim, o Egito, Mitzraim, não é apenas um lugar histórico, é um arquétipo de opressão, é um sistema que escraviza corpos e almas. O Zohar é preciso e direto. O novo faraó não conhecer José não significa ignorância histórica. Significa negação deliberada da alteridade. José para o faraó representa o estrangeiro integrado, o híbrido, o intérprete de sonhos, aquele que vive entre mundos. Quando o poder rompe com a memória do sonho, ele se fecha. E quando se fecha, começa a oprimir. Todo poder que perde a capacidade de sonhar torna-se faraônico. No Zohar, as nações não são más em si. Cada uma expressa a força necessária, mas perigosa quando absolutizada. O Egito, assim, representa a organização total, o controle da vida, a tentativa de eternizar o presente. Aqui está o ponto mais fino e mais revolucionário da compreensão que a Cabalá apresenta do devir histórico. No Zohar, as nações, chamadas de Umot HaOlam, não são tratadas apenas como povos históricos, mas como configurações espirituais, ligadas a forças, ligadas a qualidades, desequilíbrios e tarefas cósmicas. Assim, apresento para vocês alguns princípios cabalísticos importantes a partir do Zohar. Cada nação encarna uma modalidade específica de energia. O conflito entre nações
reflete desarmonias entre as Sefirot. Quando a nação se absolutiza, ela se torna Egito, mesmo que não se chame Egito. Israel, no Zohar, não é um privilégio étnico, perceba bem, mas Israel, no Zohar, é uma função de mediação da Shekinah no mundo. Todos aqueles que reduzem Israel a uma etnicidade estão negando a sua profundidade espiritual. É uma função de mediação da Shekinah no mundo. Isso abre espaço para uma leitura radicalmente contemporânea. Os impérios modernos como novas formas de Misraim, de Egito. Os nacionalismos como faraonismos tardios. As guerras como sistemas de fraturas ontológicas globais. E as migrações como movimentos da Shekinah em exílio. Quando essas forças se desequilibram, elas sufocam a Shekinah. Assim, a opressão de Israel não é ódio racial, é medo metafísico. Eles são muitos demais, disse o faraó. Ou seja, medo da multiplicação, medo do diverso, medo do que não pode ser totalmente administrado. O Egito é o sistema que funciona perfeitamente para manter as coisas como elas são. É a arquitetura da estabilidade a qualquer custo. O faraó não é um monstro por crueldade gratuita. Ele é um monstro por excesso de moralidade. Ele é um monstro por excesso de moralidade sistêmica. Ele quer preservar a estrutura do império contra a infecção da mudança representada pelos hebreus. Faraó não é um homem, é uma consciência que acredita no controle absoluto. No controle absoluto econômico, militar, tecnológico. Faraó, então, é esta consciência tão presente nos dias de hoje. Assim, os faraós modernos são corporações que exploram a terra, esquecendo que a natureza é um dom de Binah, o útero do universo. Os faraós de hoje são governos que oprimem povos, esquecendo que o poder verdadeiro vem de Tiferet, do Senhor dos Exércitos, do Criador do Universo. Os faraós de hoje são algoritmos que controlam mentes, esquecendo que a consciência é um dom de Da'at, da árvore da vida. Assim, o conflito entre nações no Zohar é sempre um conflito entre formas de organizar a vida. Assim, o Zohar nos entrega uma chave contemporânea. O mundo atual vive uma crise não apenas política, mas uma crise onírica. As nações já não sabem sonhar juntas. Alguns eixos fundamentais, então, de interpretação do Zohar é sobre esta paraxá, Shemot. O Egito, Mitzraim, não é só um lugar. É um estado de compreensão da consciência. O faraó não é apenas um tirano, é a forma cristalizada do poder que se fecha à alteridade. Israel, ainda sem nome pleno, é um povo em formação,
uma identidade em gestação ontológica. Vejam, não é uma identidade consubstanciada, fechada em si. É uma identidade em constante gestação ontológica, aberta. Ou seja, Shemot é a paraxá da ontogênese coletiva sob pressão. Isso dialoga diretamente com povos em deslocamento. Isso dialoga diretamente com identidades híbridas, em crise, sistemas de poder que endurecem e consciências que começam a lembrar que são. Assim, no Zohar, as nações são arquétipos, não etnias. O momento histórico que vivemos hoje se parece muito com o momento descrito na paraxá de Shemot. Velhas ordens não conseguem mais sustentar o mundo. Novos sujeitos históricos ainda não sabem seu nome. O poder endurece. Faraó não conhece José, ou se recusou a conhecer José. A memória assim é atacada. O medo da multiplicação do outro cresce. E o texto bíblico diz, literalmente, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Êxodo capítulo 1, versículo 8. O Zohar questiona esta afirmação. Ele realmente não conhecia ou fingiu não conhecer? Ontologicamente, José representa o Esod, a fundação, o fluxo de conexão que permite que a vida circule e se renove, que une o mundo material ao mundo espiritual. José é o sonhador, o mutante. O faraó é a concreção. Ele representa a consciência que decide ignorar o fluxo da vida para proteger o status quo. No Zohar, isso é descrito como o tempo em que a mistura se intensifica antes da separação e a noite se adensa antes do chamado de Moisés. A inquietação atual que você acompanha através dos noticiários não é só crise, é um trabalho de parto. O decreto do faraó foi claro. Todo menino hebreu será lançado ao rio. O Zohar vê aqui um paradoxo ontológico. Ora, o rio é sinal de fluxo vital, mas o poder tenta transformá-lo em instrumento de morte. E é exatamente no rio que Moisés nasce. O lugar escolhido para matar é o mesmo que gera o libertador. Este é o princípio cabalístico profundo. A redenção nasce sempre no ponto máximo de tentativa de controle. No mundo atual, tecnologias que tentam vigiar tudo, sistemas que querem prever tudo, ideologias que querem definir tudo. Tudo isso, na verdade, cria, sem o saber, as condições para o surgimento de algo imprevisível. O faraó ordenou às parteiras, Shifra e Puá, que matem os meninos. Porém, elas desobedeceram. E quando você lê este fato à luz da perspectiva cabalística, que ensina que a alma é imoral. Por quê?
Porque para salvar a vida, para salvar a essência, a alma deve trair a lei, a forma. As parteiras são as primeiras agentes do marranismo ontológicos. Elas operam por dentro do sistema, mas respondem a uma lei superior. Elas cometem uma traição contra o rei. Elas cometem uma traição contra o animal moral, contra a norma estabelecida para serem fiéis à vida, ao futuro. Se elas fossem morais, obedientes à lei vigente, teriam matado. Ao serem imorais, transgressoras da lei, salvaram o futuro. Este é o nascimento da liberdade, a capacidade de discernir quando a obediência é morte e a transgressão é vida. Assim, a Cabalá insiste: Moisés não nasce pronto, ele nasce inadequado. Não sabia falar, não pertence plenamente a lugar nenhum. Viveu entre o palácio e o deserto. Por isso mesmo ele foi escolhido. A crise global atual é uma praga do Egito moderna. Cada praga, guerras, pandemias, colapso climático, é um sinal de que o sistema está quebrando, sendo fraturado. Vejam, a solução não é derrubar Faraó, mas lembrá-lo de José. Ou seja, reconectar a economia, reconectar a política e a tecnologia à fonte divina, Yesod, reconectar o mundo material ao mundo espiritual. No Zohar, a interpretação de Shemot, quando fala das pragas, é que elas são descritas como atos de julgamento, de Din, de Gevurah, mas também como passos para a libertação. Aqui o Zohar revela um princípio cabalístico magnífico. As crises globais, guerras, pandemias, colapso ecológico são as pragas modernas, sinais de que o antigo sistema está ruindo para dar lugar ao novo, a abertura para a concepção espiritual da realidade. Cada praga no Egito correspondia a uma sefirá quebrada. Por exemplo, sangue, Gevurah em excesso, trevas, Biná obscurecida. Hoje as guerras são Gevurah, jugo, Gevurah sem excede, sem misericórdia. As mudanças climáticas é Malkut, desconectado da sua raiz de Tiferet, do equilíbrio. As pandemias é Netzah e Hod em desarmonia. Não devemos apenas resolver as crises, devemos interpretá-las como mensagens, como o Zohar faz com as pragas. Por exemplo, uma guerra não é só um conflito político, é um sinal de que Gevurah, a força, a energia da mão esquerda, está dominando sobre Hesed, sobre a misericórdia, sobre o amor. Uma crise ecológica não é só um desastre, é um aviso de que Malkut, a Shekinah, a terra, está desconectada de Tiferet, o coração divino. Assim, o Zohar interpreta Êxodo 2, 23 a 25, que diz: Deus ouviu o seu gemido e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão,
Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e Deus conheceu. É a alma coletiva que é ouvida pelo Ser Supremo. O seu gemido é o clamor das nações, um chamado à redenção. O gemido dos oprimidos é a voz da Shekinah. Quando a nação sofre, é a Shekinah que está em exílio dentro dela. Assim, a redenção vem quando a nação ou o mundo ouve esse gemido e age. E assim, vamos aplicar isto ao mundo atual. Os refugiados, os povos indígenas, os animais em extinção, os perseguidos, todos são vasos da Shekinah gemendo. A solução não é caridade, mas retorno, arrependimento, reconhecer que seu sofrimento é o nosso. A solução é trabalhar pela ampliação das consciências. A redenção não vem do centro do sistema. A redenção vem da falha do sistema. Ontologicamente, Moisés representa a consciência que ainda não tem linguagem. O sujeito que sente antes de formular. A verdade que gagueja. Isso é decisivo para o nosso tempo. O mundo não precisa de novos faraós carismáticos, mas de vozes que ainda tremem, porque não mentem. O mundo precisa, então, deste trabalho de ampliação das consciências. Moisés é o produto da imoralidade da alma. Sua existência é ilegal. Ele sobrevive porque sua mãe violou o decreto. Porque sua mãe violou o decreto. Ele sobreviveu porque a filha do faraó violou a ordem do próprio pai. Assim, a libertação depende de uma cadeia de transgressões éticas contra um sistema de morte. Assim, lendo a Parashá de Shemot, à luz do Zohar, o diagnóstico é claro. Vivemos um mundo em Mitzraim ontológico. As nações estão em conflito porque perderam a mediação da Shekinah. Este é o trabalho do Israel espiritual, não do Israel étnico. Mostrar a mediação da Shekinah para o mundo. O poder endureceu a memória. E a memória foi então corrompida. O sonho foi sequestrado. O faraó contemporâneo é a eficiência sem sentido. O faraó contemporâneo é o sistema econômico e tecnológico que exige produção infinita. Tijolos sem palha, na visão da Parashá, onde o ser humano é reduzido a um dado, a um recurso. O faraó é o medo coletivo da obsolescência. A crise ecológica não é só ambiental, é a Shekinah sufocando sob o peso da ganância humana. Assim, nos dias atuais, a Shekinah está oprimida na incapacidade humana de falar a sua verdade. Nossas palavras estão exiladas em emojis, em discursos corporativos vazios, em polarizações binárias. A fala está presa. Assim, o novo Moisés não é um líder messiânico que virá de fora. O Moisés atual é a consciência ampliada pela espiritualidade, descentralizada, que surge nas margens. É aquele que tem a coragem de ser imoral aos olhos do algoritmo,
de desligar, de silenciar, de buscar o contato humano não mediado, de trair a expectativa de produtividade para ser fiel à integridade da alma. Assim, a paraxá desta semana nos ensina que, para sair do Egito, precisamos primeiro admitir que a estrutura atual, seja ela pessoal, seja ela religiosa, política, militar, tecnológica, se tornou um túmulo. Desta forma, a tarefa do Beit Hassod não é apenas ler o texto, mas encarnar a transgressão sagrada. A tarefa do Beit Hassod é mostrar que o trabalho que necessita ser feito hoje é pelo Israel espiritual. É reconectar as estruturas, é reconectar as consciências à Shekinah. Meu amigo, minha amiga, eu espero que se esta mensagem, se esta interpretação da paraxá desta semana falou a sua alma, você, então, se ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal Beit Hassod, Centro Marrano de Kabbalah. Divulgue o nosso trabalho com os seus companheiros, com os seus amigos e mostre que existe uma interpretação cabalista da realidade atual. Vamos divulgar estas concepções, esta interpretação e, sobretudo, vamos nos unir ao Beit Hassod, Centro Marrano de Kabbalah, em seu trabalho de conexão com a Shekinah. Até o próximo vídeo.